Separei 3 pontos aqui, né? Porque eu vejo muitos coaches de emagrecimento não tendo resultados com seus clientes. Então eu separei alguns pontos que eu acho que pode elucidar aí para você e te ajudar, né, a compreender onde está o erro, tá ok? O primeiro ponto é desenvolvimento profissional. Por exemplo, pode ser que você esteja fazendo muitos cursos. É curso disso, curso daquele outro, mentorias, imersões, um monte de coisas. E ao mesmo tempo está inseguro de entrar em ação. Ou seja, você está criando a famosa obesidade mental, obesidade intelectual e na verdade não coloca nada em prática, tá? Faz curso e nunca se sente preparado o suficiente para colocar todo o seu conhecimento em ação. Ou, por outro lado, você ainda não se desenvolveu profissionalmente de forma suficiente para levar o seu cliente ao resultado que ele necessita. Ou seja, fez um curso e acha que já está tudo bem, vai fazer a aplicação do coaching no seu cliente e não vai conseguir agir da forma que tem que ser. Então, consequentemente, o seu cliente não terá o resultado que precisa. Então, nesse caso aqui, o primeiro passo é você se desenvolver profissionalmente e à medida que você for se desenvolvendo profissionalmente, você entrar logo em ação. Mas uma coisa que eu sugiro muito é você começar a participar de grupos de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, que estão na mesma área que você. Fazer uma troca bacana, um networking bacana para que você consiga aí consolidar parcerias e até trocas de experiências e trocas também de conhecimento. Isso é fundamental. O segundo ponto que eu percebo muito também são pessoas que não passam verdade no seu processo, ou seja, elas não passam verdade para os clientes de emagrecimento. Elas praticam, elas aplicam o processo coaching, mas elas não experienciaram esse processo coaching. Por exemplo, eu já te sugeri entrar para um grupo de pessoas que trabalham na mesma área que você. Olha que bacana, né? Então, por que não convidar um ou outro ali para fazer trocas de coaching com você? Busca um coach de emagrecimento e fala, vamos trocar coaching? Eu faço em você, você aplica o coaching em mim. E nessa troca, vai ser uma troca muito positiva, por quê? Porque ela vai enriquecer as suas ferramentas, vai te ajudar a criar uma noção melhor de como agir em determinadas situações. Você vai poder conhecer a forma de um outro colega trabalhar e quem sabe até modelar algumas atitudes, tá? E sem falar que você vai poder no final pedir ao seu amigo, você poderia me passar um feedback? Como que eu estou aplicando essa ferramenta? Você acha que tá legal? Como que você sente aí que eu estou agindo em relação ao time? Eu estou fazendo a pergunta certa no momento certo? Essa pergunta está te gerando reflexão? Como que está essa situação? Então, essa troca entre coaches é fundamental. Eu sempre estimulo os meus alunos a trocarem coach. Inclusive, eu só certifico um aluno quando ele me apresentar a troca de coaching que ele fez com outro colega. Porque só assim ele vai experimentar as ferramentas, vai também receber feedback super positivo para ele crescer cada vez mais naquilo que ele se propôs a fazer. Outra coisa interessante para você treinar, para você vivenciar o coaching que você vai aplicar no seu cliente, é você fazer o auto-coaching. Entendeu? Por que não fazer o coaching em você? Por que não aplicar as ferramentas em você mesmo? Pega o processo todo que você vai aplicar no seu cliente e experimenta primeiro. É a mesma coisa de você vender uma torta que você nem experimentou se a torta é gostosa ou não. O cara vai te perguntar qual o sabor que tem, você não vai saber nem explicar direito. O cara vai falar, nossa, tá com um sabor esquisito, você não vai saber nem por quê. Então, assim, é muito interessante que antes de você aplicar, antes de você oferecer um processo coach, você aplique em você. Você não precisa necessariamente terminar o auto-coaching e terminar a troca de coaching com o seu colega para depois sim começar a aplicar em outras pessoas. Você pode já começar a aplicar imediatamente, logo depois das primeiras sessões da troca e do auto-coaching. Mas é importante que primeiro você experimente
você faça essa troca, receba os feedbacks para você melhorar cada vez mais. E aí sim você vai aplicar um processo coaching com seriedade e com resultados mais efetivos em seu cliente de emagrecimento, tá? O terceiro ponto que muitos coaches de emagrecimento, eu percebo que muitos reclamam aqui, é que não conseguem gerar resultados em seus clientes. Bom, primeiro eu vou te tranquilizar um pouco aqui, tá? Nós sabemos que a obesidade é multifatorial, existem muitos fatores envolvidos. Então, não necessariamente só você, sendo coach de emagrecimento, será o suficiente para conseguir o resultado que aquela pessoa, aquele seu cliente necessita. Talvez você precise aí buscar uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, né? Com certeza um nutricionista, um educador físico. A obesidade, ela tem que ser tratada com atenção. Precisa sim ser tratada com o cuidado necessário e, se for necessário, sim, não pense duas vezes em buscar uma equipe multidisciplinar para te apoiar, ok? Ponto. Mas, em muitos casos, eu percebo que falta ao profissional conseguir identificar em qual fase de mudança o seu cliente se encontra. No coaching, nós trabalhamos com fases. Por exemplo, existem 5 fases que são fundamentais e você precisa conhecer na íntegra as características de cada fase, que é a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. Cada uma dessas fases representa características diferentes no perfil do seu cliente. Por exemplo, uma pessoa que está em pré-contemplação, ela não está nem aí para o processo de emagrecimento. Ela está muitas vezes traumatizada com o processo de emagrecimento. Então você vai ter que agir de uma forma específica com essa pessoa, porque ela está apresentando o que nós chamamos de resistência, ok? A segunda fase, que é a fase de contemplação, essa pessoa sim, ela já sabe que precisa emagrecer, mas ainda não tem noção de quando começará. Essa pessoa, ela tá naquela dúvida, não sei se eu fico jacando nos finais de semana, comendo pra caramba no final de semana, ou se eu passo pro processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento é muito importante para mim, mas ao mesmo tempo eu adoro sair com meus amigos e adoro comer todas aquelas guloseimas que tem nos restaurantes. Então essa pessoa está num momento que nós chamamos de ambivalência, ou seja, onde a balança está equilibrada. Ela quer, mas ao mesmo tempo ela quer vivenciar as coisas que ela já vivencia na vida dela. A terceira fase é a fase de preparação. Essa sim é uma fase em que provavelmente você vai ter bons resultados com essa pessoa, porque é aquela pessoa que já está se preparando, já sabe da necessidade, já está buscando informações, já está procurando um coach de emagrecimento, talvez um nutricionista, um educador físico. Então ela já está buscando alternativas para sim entrar no processo de mudança, ok? Tem a fase de ação, que é aquela pessoa que já está atuando em direção ao processo de emagrecimento há algum tempo, já está fazendo várias ações para que realmente ela consiga atingir o objetivo dela. E por fim tem a fase de manutenção, que é aquela pessoa que já está há um certo tempo nesse processo, já está acostumada com os procedimentos corretos e vai seguindo a vida dela legal com esse processo aí. Então, por exemplo, para cada fase do processo de mudança, você precisa agir de uma forma. Você não pode agir com uma pessoa que está em resistência da mesma forma que você vai agir com uma pessoa que está em prontidão para mudança, que é aquela pessoa que já está em preparação. São mentalidades completamente diferentes. Então existem ferramentas hoje, existem formas de você atuar, até mesmo somente com perguntas, que você consegue tirar aquela pessoa daquela fase e colocá-la em outra fase de mudança, tá? Mas da mesma forma existe o risco de você não saber em qual fase de mudança o seu cliente se encontra, em como você deverá atuar em cada fase e o que vai acontecer. Um cliente, por exemplo, que estaria já em fase de preparação, vai ter um baita de um retrocesso e voltar lá para a pré-contemplação, porque você não atuou com ele da maneira que deveria ter atuado, da maneira que ele receberia de forma melhor para trazer aí
melhores resultados, ok? Então, você precisa conhecer as fases da mudança, quais são as características de cada fase e como você vai atuar em cada fase. E só te adianto, as fases iniciais, pré-contemplação e contemplação, são as fases que normalmente geram mais frustração aos profissionais. E as fases de ação e manutenção são as fases que muitas vezes nós temos que ter maior cuidado, porque são normalmente aquelas fases em que o cliente tem mais recaídas porque ele se sente tão, empoderado, eu estou conseguindo, eu consegui emagrecer 3 quilos, então eu posso comer pra caramba porque eu vou emagrecer de novo. Isso acontece muito, então são as fases que você tem que trabalhar muita motivação. Não descuide desses clientes, ok? Bom, sabendo tudo isso, eu vou complementar aqui esse terceiro ponto com uma única coisa aqui que é fundamental. Você precisa trabalhar no coaching para que o seu cliente fique autônomo, ou seja, você tem que trabalhar o processo coaching para ir estimulando a autonomia do seu cliente, do seu coach. Por quê? O coaching é um processo que tem início, tem meio e tem fim. Se o seu cliente ficar dependente de você, o que vai acontecer? Vai acabar o processo coaching e logo depois ele vai ter a recaída, vai voltar a engordar e ainda vai sair falando mal de você, que vai ficar extremamente frustrado como profissional. Mas não, a partir do momento que você trabalha o seu coach para que ele fique autônomo, para que ele crie uma autonomia em relação às ferramentas, acabou o processo coaching, ele vai poder fazer o auto-coaching. Ele vai poder se aplicar qualquer ferramenta, ele vai começar a entender como formular as perguntas certas diante de um momento onde ele poderia ter uma compulsão. Então é fundamental essa autonomia, ok? Não deixe de fazer isso. Então, os pontos são: o primeiro ponto, melhorar o seu desenvolvimento profissional. O segundo ponto, praticar antes de vender, o auto-coach ou a troca de coach. E o terceiro ponto, conhecer o seu cliente, conhecer as fases de mudança do seu cliente, como atuar em cada fase e criar autonomia para o seu cliente, gerar autonomia, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!